querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá muito especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para assistir mais uma aula de matemática? Vocês estão gostando das aulas de matemática? Ah, que bom, fico feliz. Vamos então ver o que temos aqui em nossa aula hoje do 8º ano. O que vamos ver? Trabalharemos sequências numéricas. Sequências, vocês já conhecem sequências. Veja este modelo. Ora, quem não conhece sequência? Quem aí, desde a educação infantil, não viu sequência? Estas sequências não eram numéricas. Não é mesmo? Não numéricas, porque apresentavam imagens. E nós tínhamos que observar qual era o padrão e dar continuidade. Agora, trabalharemos sequências numéricas, que vocês também já conhecem. Vamos especificar mais alguns detalhes, vamos nomear mais algumas situações. Acredito que vocês já conheçam sequências. A gente vai apenas ampliar o nosso conhecimento. Estas sequências são muito interessantes, não é mesmo? Vocês podem observar o padrão e dar continuidade. Eu trouxe aqui então para vocês as sequências e quero que vocês trabalhem comigo. Vamos trabalhar agora com as sequências numéricas, ou seja, aquelas sequências que envolvem números, por isso são chamadas de numéricas. E estas sequências, elas apresentam listas de números que a gente vai observar. Eles estão crescendo ou decrescendo, aumentando ou diminuindo, que eles contêm uma lei de formação, eles não estão ali apresentados aleatoriamente, tem um padrão para ser escrito o próximo e o próximo e o próximo termo. E estas sequências podem ser finitas, ter fim, como também infinita. E ali, como eu disse para vocês, crescente ou decrescente. Vamos trabalhar com estas sequências. Eu trouxe aqui uma sequência para vocês. Observem. 3, 7, 8, 12 e esta reticência que significa infinita. Essa sequência ela não tem fim. Quem seria o meu primeiro termo? Qual foi o primeiro valor que apareceu na sequência? O 3. É chamado então o 3 de A1. Isso mesmo. E quem é o meu segundo termo? O segundo valor a aparecer é o 7. Ele é o A2. E assim consecutivamente. Portanto, a gente dentro de uma sequência observa que os valores apresentados são chamados de termos. E eles têm um direcionamento, um posicionamento que seria A1 para o primeiro, A2 para o segundo, A3 para o terceiro e assim consecutivamente. Aqui então, 3, 7, 8, 12 são os termos. A ordem que eles aparecem é a posição. Quem está na primeira posição? Quem está ocupando o A1? O 3. Quem está ocupando o A4? É o 12. Ele está na 4ª posição. Compreendido? Entenderam essas nomenclaturas? Eu vou então dar continuidade. Trouxe para vocês os tipos de sequências numéricas. Quais são? Vamos identificar? Eu tenho sequências recursivas. Que significa isso, Fabiana? Que nome diferente? Sim. Sequências recursivas são aquelas que, quando para a gente determinar um termo posterior, nós necessitamos dos anteriores. Isso mesmo. Aqueles que vêm na sequência são termos que necessitam de informações que foram colocadas em termos anteriores, em termos que vieram antes. Temos também as sequências não recursivas. São aquelas
que não dependem de termos anteriores para serem determinados. Eu quero determinar o próximo termo. Eu não preciso saber dos anteriores, diferente das sequências recursivas, que para determinar qualquer termo, eu preciso de um termo anterior. Compreenderam? Diferenciaram? Fizeram aí a distinção desses dois tipos de sequências? Ainda não? Mas tranquilo, nós veremos através de exemplos. Vejo aqui, sequências recursivas. Trouxe para vocês 5, 9, 13, 17, 21, pontinho de interrogação, reticências infinito. É uma sequência. Será que eu consigo descobrir qual é o valor do ponto de interrogação? Primeiro, você de casa analisa comigo. É uma sequência crescente ou decrescente? Fácil, Fabiana. Os números estão aumentando, portanto, ela é crescente. Infinita, porque tem reticências. Basta eu descobrir o que agora? Qual foi o padrão, qual foi o que envolveu aquela sequência para que estes valores fossem colocados. E aí, qual é o próximo número dessa sequência? A gente consegue? Eu acredito que sim. Vejam aqui comigo e vocês de casa também podem rascunhar com seus materiais. O que você percebe que tem de diferença de um valor para o outro, de um número para o outro? Estou vendo aqui, do 5 para o 9, o que aconteceu? Acrescentei 4. E do 9 para o 14, para o 13, quer dizer, também acrescentei 4. Do 13 para o 17, também acrescentei 4, somei 4. Significa o quê? Que para eu encontrar os próximos termos, eu vou somando mais 4. Ficou fácil descobrir qual é o valor da interrogação? Qual é o valor da interrogação? 21 mais 4, a interrogação vale 25. Entenderam? Para a gente descobrir a interrogação, foi necessário eu entender os termos anteriores. Assim, eu classifico essa sequência como sequência recursiva. Aqui, eu trouxe também para vocês que essa recursividade, ela vai além da matemática. Ela não está presente apenas nas sequências numéricas. Eu quero que vocês acompanhem este vídeo e verifiquem que a recursividade está além da matemática. Espero que vocês gostem. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver recursividade além da matemática. E lembrando que uma sequência recursiva nada mais é do que uma sequência onde nós conseguimos descobrir qualquer termo a partir de um termo anterior utilizando um padrão. E recursividade é um termo usado de maneira mais geral para descrever um processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que já foi mostrado. Basicamente, nós identificamos um padrão e, a partir dele, nós conseguimos determinar os outros termos. E aqui, nós vamos ver essa recursividade além da matemática, ou seja, vamos começar a identificar padrões em outras áreas. Por exemplo, aqui eu tenho essas duas obras de arte, que são conhecidas como figuras de Escher, ou seja, são as figuras do artista holandês Escher. E, claro, esse artista ele não tinha conhecimento matemático suficiente, mas o interessante é que suas obras tinham bastante de matemática. Essa figura aqui, se você perceber, é uma figura isométrica. E olha que interessante, as aves elas se confundem com o cenário e tem um padrão. Olha, aqui tem 3 aves, aqui 2, aqui 1.
E o mesmo acontece com as aves pretas, ou seja, uma sequência, um padrão. E olha que interessante, se você perceber, as aves são iguais, elas são isométricas, ou seja, nós temos elementos repetidos e, ao mesmo tempo, tem uma oposição com as aves das outras cores. A segunda obra de arte é essa aqui, que é conhecida como Drawing Hands. Olha como a repetição é algo presente aqui. Uma mão depende da outra, criando um ciclo recursivo, ou seja, um elemento dependendo do outro. E, claro, tem diversas obras no nosso mundo que têm muito de recursividade, tem muito de matemática. Você consegue pensar em alguma? Tente visualizar a recursividade nas obras de arte. Escher não era matemático, mas em seus desenhos havia estruturas matemáticas complexas e conceitos recursivos avançados. Ele explorava tanto a geometria quanto a perspectiva. E o interessante disso é que ele conseguia confundir o real com o abstrato. Além da arte, a música, que é muito presente no nosso cotidiano, também tem muito de recursividade. Aqui eu tenho uma partitura da música Ciranda Cirandinha. Provavelmente você já escutou essa música, não é? Pois é, uma partitura é uma representação escrita de música padronizada mundialmente. Ou seja, esses símbolos aqui são notas musicais que se associam a sons. Quando o músico olha para uma partitura, ele sabe o que deve tocar. E essa partitura acaba sendo uma sequência de notas. E, às vezes, tem até notas iguais, ou seja, elementos repetidos. O refrão de uma música ele aparece 2 ou mais vezes, dependendo da música, o que significa que o músico tem que repetir a sequência de notas. O que eu quero que vocês entendam é que recursividade está presente no nosso cotidiano e não é algo que vemos somente na matemática, vai além disso. E então, vocês gostaram do vídeo? É interessante, não é mesmo? Vejam aqui agora, eu trouxe outro tipo de sequência para vocês, as sequências não recursivas. Vocês se lembram? Aquelas que, para determinar um termo, eu não preciso de termos anteriores. Algum exemplo? Vamos ver aqui um exemplo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, interrogação, infinito. Será que essa sequência ela é crescente ou decrescente? Crescente, excelente. Mas qual é o padrão? Ela tem um padrão? Vamos verificar? Verifique aqui comigo. Vamos tentar descobrir qual é o próximo termo dessa sequência. De 2 para 3, aumentou 1. De 3 para 5, aumentou 2. De 5 para 7, aumentou 2. De 7 para 11, aumentou 4. Vixe, Fabiana, não está com um padrão, não está com um intervalo igual. Então, significa que tem uma sequência recursiva aqui? É claro que não. É uma sequência não recursiva, que para a gente determinar este valor que está ali no lugar da interrogação, eu não precisava de termos anteriores. Vocês se lembram como a gente classifica estes números? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Você está lembrado de que grupo pertence a esses números? Excelente! São os números primos. E ali, o próximo primo é o 17. Para saber o 17, ou seja, para substituir a nossa interrogação e dizer que vale 17, eu não preciso saber que 2, que 5, que 7, 11 são primos. Não me vale, né? Não tem essa importância. Eu não precisei trabalhar os termos anteriores. Daí, sequências não recursivas. Entenderam?
Que bom, fico feliz. Assim posso dar continuidade trabalhando aqui com vocês a lei de formação. Estas sequências que a gente está trabalhando, elas têm uma lei de formação. Mas o que significa isso? Uma sequência numérica, ela possui uma regra que chamamos de lei de formação. E será esta lei que determinará como os termos da sequência são calculados. Através desta lei, é como se fosse uma fórmula que nos ajuda a encontrar qualquer termo dentro de uma sequência. Usando a lei de formação, podemos encontrar uma fórmula que expresse cada termo, considerando sua posição. Essa fórmula recebe o nome de termo geral. É super tranquilo, aqui essa nomenclatura parece um pouco mais confusa. Eu tenho certeza que vocês entenderão a partir de um exemplo. Exemplificando aqui, eu trouxe esta sequência. 1, 3, 9, 27, infinito, reticências. Sabendo que o primeiro termo é o 1, qual é o décimo? É fácil fazer? Eu conseguiria descobrir o que está acontecendo de um termo para o outro? Do 1 para o 3, do 3 para o 9, do 9 para o 27? Você consegue? Vamos aqui. O primeiro termo é o 1. E qual é o décimo? Eu trouxe esse quadro para vocês observarem comigo. Quem é o valor que está na primeira posição? Quem é o primeiro termo? É 1. Então, por enquanto, a lei de formação dele é 1. Quem está no segundo termo? É o 3. E como eu encontro o 3? Eu posso dizer que é o primeiro termo vezes 3. Quem é o terceiro termo? Quem está na terceira posição? O 9. E posso dizer que ele é o segundo termo vezes 3. E quem está na quarta posição? O 27. Posso dizer que ele é o termo anterior vezes 3. Ah, Fabiana, então essa sequência, para eu descobrir os próximos termos, basta eu fazer o quê? Pegar o termo anterior e multiplicar por 3. Ele é o T anterior vezes 3? Exatamente. Assim, a gente pode ter o termo geral, como se fosse a nossa fórmula. O TN, que é independente da posição que ele está ocupando, esse termo, a posição, né? A 10ª, a 50ª, a 20ª, a 18ª, então, independente da posição, basta eu pegar o 3, que seria ali a base, e multiplicar pelo N, que é o termo, a posição, menos 1, o seu anterior, o seu antecessor. Formando o termo geral, ficou fácil descobrir quem é o décimo, quem está ali na 10ª colocação, na 10ª posição. Por quê? O N é a nossa posição. Assim, a gente apenas substituiria o N por 10 e faria o cálculo descobrindo quem é o décimo termo. Trouxe aqui para vocês o termo geral dessa sequência. Nós temos ela aqui, coloquei separado para vocês. E agora a gente apenas substituiria. Veja bem, vamos calcular o décimo termo. O N, como eu disse a vocês, é a posição, o décimo. Substituindo T dentro desse termo geral, vamos ter T10 na 10ª posição. Eu vou substituir aqui no expoente 10, subtraindo de 1, 3 elevado à nona, que daria 59.049. Quem está lá na 10ª posição? O 59.049. Compreenderam? Sim? Que bom, fico feliz. Nós vamos continuar, trabalharemos ainda muitas outras sequências. Tudo bem? Aqui, agora, vou deixar com você. Tá com você aí de casa. Trouxe um desafio. Está preparado? Materiais em mãos?
Venham comigo. Esse praticando, uma sequência possui a lei de formação desse tipo. Veja bem, vejam a lei de formação. A n é o n ao quadrado mais o n. Então, já dei a lei de formação. E gostaria que você de casa encontrasse para mim os seus primeiros termos, os seus 6 primeiros termos. Como que você vai fazer? Você tem a lei de formação. O que é preciso fazer para encontrar os 6 primeiros termos? Você consegue? Fácil, Fabiana. Basta eu substituir o meu n pelos valores. Quais valores seriam se são os 6 primeiros ali? Vou substituir pelos 6 primeiros números que eu conheço. Veja bem, eu fiz aqui com o A1, o primeiro termo. O A1, que seria o primeiro valor, eu substituí no lugar do n e coloquei o 1, fiz o cálculo de potência, depois fiz a soma, encontrei que o primeiro termo é o 2. E depois, quem é o A2? O A2 basta eu substituir no lugar do n, que é o segundo posição, o segundo número, eu vou substituir e encontrar 6. Quem é o A3? Substituindo dentro do termo geral, o A3 é o 12. E o A4? O A4, fazendo os cálculos corretamente, lembrando que potenciação vem antes de adição, encontramos 20. O A5, quem está na 5ª posição? Foi apenas substituir. Assim, a gente encontraria que o 5º número seria o 30 e o 6º número o 42. Então, fecharíamos ali com os 6 primeiros termos, sendo 2, 6, 12, 20, 30 e 42. Se você observar nesta sequência, a lei de formação dela será isso daqui. O n, a posição elevada ao quadrado, mais o n novamente. Certinho? Entenderam? Que bom, fico feliz. Eu quero deixar aqui o meu abraço a vocês, agradecer a presença, a participação e também aguardar você na próxima aula. Abraços, até a próxima!